não foram expostas a telas até os 2 anos tiveram um desempenho cognitivo diferente. Então, evoluíram melhor as que não tiveram exposição ao mundo real e atividades mais lúdicas e físicas. Bom, dos 2 aos 5 anos, seria 1 hora de exposição a telas por dia, supervisionada sempre o conteúdo que estaria sendo assistido ali. E mais de 6 anos para cima, no máximo 2 horas de tela, né? E adultos entre 2 a 3 horas de uso de tecnologia. Se a gente parar para pensar nesses limites, é fácil a gente perceber que a gente está extrapolando tudo errado, né? Exatamente. Então, e isso, mas por que esses limites? Porque os estudos eles têm mostrado que quando tem uma associação maior de uso, isso deixa você mais propenso ao adoecimento. E aos olhos da ciência, é possível dizer que talvez o cérebro humano ainda não estivesse pronto, preparado para tanta interação com um mundo virtual como a gente tem hoje? Exatamente. Existem algumas teorias interessantes que falam que a gente, como ser biológico, evoluiu muito mais devagar do que a gente como sociedade. A sociedade evoluiu absurdo nos últimos milênios. E a gente, como ser humano, a gente ainda está muito próximo do que a gente era como homem das cavernas. Então, isso justificaria o porquê tanto do crescimento da prevalência, da quantidade de indivíduos que estão desenvolvendo depressão, ansiedade. Então, a gente pode falar, é uma grande dúvida, mas a gente pode falar que a gente não estava preparado para essa evolução brusca e intensa que a gente teve em um curto espaço de tempo. E a única forma de se proteger frente a isso seria esse controle, essa tentativa, pelo menos, de controle, de autocontrole? Você tem várias formas. Assim, a mais importante é a autogestão. Porque você, criando limites para você mesmo e para os seus familiares, você está ali no dia a dia e você é quem tem as rédeas do controle em relação a isso. Agora, é super importante o movimento político que começou nesse período agora que a gente está, em que a sociedade política ela começou a perceber que tem que ter regras éticas no limite de como essas tecnologias interagem com a gente. Então, nos Estados Unidos, eles começaram a observar que as tecnologias, qual é o objetivo de quando eu crio um app, um aplicativo para um usuário? Eu quero que ele use aquilo. E eu tenho formas de persuadir esse indivíduo para ele continuar e usar mais e mais. É o que eles chamam de tecnologia de persuasão. Só que essa tecnologia de persuasão ela está extrapolando um limite ético muito complicado e que, inclusive, eles tiveram uma audiência pública no Senado americano, por exemplo, para discutir justamente esses limites em que a tecnologia pode atingir. Doutor Rodrigo Machado, muito obrigada. Pois é, agora vou falar um pouquinho aqui da minha visão, né, relacionado ao que esse psiquiatra disse. Mas veja bem que interessante. Em momento algum, ou se ele citou de forma muito assim sutil, né, a condição familiar. Então eu te pergunto, se você não acompanha seu filho, o grande problema dessa história toda são as crianças, é o futuro do país. Então, se você abandona seu filho à própria sorte, se você acha que o seu trabalho é muito mais importante, né, do que o acompanhamento à criança, bom, se for uma mãe solteira, realmente está complicado, né? Aí não tem salvação, né? Porque ela fez uma escolha, teve, infelizmente, a não sorte de continuar o casamento e tem que lutar sozinha. É quase uma coisa impossível de você controlar, né? Eu acho que é totalmente impossível. Mas para quem ainda tem sua família, a sugestão é que você abandone ou o pai ou a mãe. Abandone o seu trabalho e vá para dentro da sua casa. Porque todo o dinheiro do planeta que você ganhar não vai dar para resolver o problema. Porque o tamanho da falta que essas crianças geram dentro dela, com a sua ausência, pai, com a sua ausência, mãe, é o grande problema. Então, se as crianças não têm limite, é porque elas estão abandonadas. As crianças que não têm limite, é porque os pais estão muito mais interessados em olhar o e-mail, olhar o WhatsApp, olhar o Instagram, do que olhar para o seu filho, sentar com ele no chão e brincar, ou até fazer uma comida para ele.
Na realidade, as pessoas não estão mais querendo, você está vendo aí a quantidade de gente, né, que está querendo cachorro do que criar um filho. A sociedade já está traçando uma fuga, né, de família, né? Eu não quero família, eu quero um cachorro. Talvez porque entenda que o cachorro seja mais fácil de desapegar, ou a própria condição de não ter com estrutura emocional para cuidar de um filho, porque você já está vindo de uma família desestruturada, né? Ou não foi bem educado para suportar pressão, é isso que ele fala, né? Pessoas que não, é imediatismo, não querem dizer o não serve, só serve o sim e o amém, né? Então, na minha visão, cuida da sua família. Essa é a única forma que você vai ter do seu filho não ficar dependente desse mundo cão, que é esse mundo virtual. Essa é só uma humilde opinião da minha parte, tá? E boa sorte. Um abraço.